Bora fazer um balanço e também olhar para frente desses 4 meses. Que tempão, hein? 4 meses de quarentena, 4 meses desse momento inédito nas nossas vidas, que sim, impactou o nosso bolso, impactou as relações humanas, impactou a saúde, a nossa segurança, né? A segurança no sentido de não se sentir seguro para fazer determinadas coisas. Puxa vida, impactou a educação da criançada, o convívio familiar. Como é que ficou a nossa cabeça, hein? Passados esses 4 meses. Tem gente que tá assim, ó, não aguento mais. E é extenuante mesmo, né? Um período muito difícil. A gente precisa muito cuidar da nossa cabeça, se preservar. E até porque a gente ainda tem um caminho pela frente do tal novo normal. Então a gente convidou Dr. Daniel Barros, psiquiatra, nosso colunista, muito parceiro, que vai nos ajudar nesse momento, né? A gente sabe que a quarentena trouxe novos desafios, mas também trouxe muita ansiedade, principalmente, e, claro, preocupação com as doenças mentais, com as relações humanas todas, né, doutor? Ajuda a gente a respirar fundo e seguir em frente, doutor. Bom dia. Bom dia, Sheila, bom dia, Ivan, bom dia para todo mundo aí que tá ouvindo a gente. Cansou, né? Deu. Não deu uma cansada, Sheila, hein, Ivan? Ave Maria, rapaz. Deu uma cansada, né? Puxa vida, até eu escrevi um artigo essa semana que é justamente sobre cansaço, assim. E eu conto a minha experiência de estar na semana passada irritado, briguento, sem energia, cansado, assim. Cheguei a pensar, falei, será que agora finalmente a depressão me alcançou? Porque eu comento, né, que a depressão e a ansiedade é mais ou menos que nem o Covid agora, assim, você tá esperando ser pego a qualquer momento, né? Porque é tanto cansaço, é tanta emoção negativa, é tanto estresse nos cercando que você fala, será que uma hora chega a minha vez? Mas aí fiz algumas coisas que eu recomendo às pessoas que façam e confesso que não estava fazendo muito bem, então dei uma desconectada, dei uma bloqueada na agenda lá do consultório, preparei antes algumas coisas que eu sei que tava para acontecer, e esse é um negócio que acaba desgastando muito a gente, né? A gente, nessa quarentena, parece que tá sempre domingo à tarde, assim, você não tá muito bem programado, você tem coisa para fazer, mas tem tempo para fazer, e aí não faz, e fica pensando no que não fez, e aí faz, e fica pensando que não devia fazer. Enfim, aí me dei uma programada, adiantei as coisas e consegui descansar realmente aí alguns dias, e foi bom, aí melhorou o cansaço, melhorou um pouco todas essas emoções negativas, mas eu achei importante falar um pouco disso, porque eu acho que é como todo mundo tá, né? A gente às vezes fica meio preocupado, fica assim meio alerta, né? Meu Deus, eu não tô bem, eu tô cansado, eu tô irritado, sei lá, eu tô tenso. Então, você tá numa pandemia, né? Normal, tá se sentindo assim. O normal agora é não tá 100%, né? Pegar esse gancho, doutor, para perguntar o seguinte, né? Que eu tenho a impressão que daqui para frente a gente vai começar a normatizar um monte de coisa chata, né? Um monte de coisa ruim no nosso dia a dia em relação a relacionamentos, né? As relações sociais, relações de consumo. E como, só pegando esse seu gancho, eu queria saber o que o senhor acha desse termo aí, novo normal. Sabe que eu usei esse termo lá no começo, acho que no meu primeiro artigo que eu escrevi sobre a quarentena, em março, e o novo normal para mim não é o que vai vir. O novo normal é o que a gente está vivendo. Isso é o normal. O que é o normal? O normal é o que a maioria das pessoas está fazendo na maior parte do tempo. Então nós estamos numa situação em que se nós conseguirmos entender que esse é o normal agora, e eu não falava de um porvir, isso vai aliviar o nosso sofrimento. Porque se a gente ficar o tempo todo, não, mas quando isso aqui passar, então eu vou cuidar da saúde. Quando isso aqui passar, então eu vou fazer atividade física. Quando isso aqui passar, eu vou ser feliz. A gente está jogando para um futuro que é incerto, que a gente não sabe quando virá, e a gente tem que entender que o que nós temos agora é o agora, né? Então, o normal agora é não sair de casa, normal agora é, enfim, ficar com as relações restritas. Esse é o normal agora. O novo normal é o que nós estamos vivendo no momento. E eu acho isso importante, sabe, Ivan? Eu acho importante a gente acreditar que isso tudo vai passar,
porque essa talvez seja a mensagem mais importante de todas, vai passar. Eu falo isso sempre no Humanamente com a Inês e eu insisto, muitas pessoas falavam e a gente tinha isso como um chavão aí no começo, só que ele parece que caiu em desuso, mas a gente tem que lembrar que vai passar. Agora, apesar de sabermos que isso vai passar, o que a gente pode fazer de bom hoje? O que a gente pode fazer pela nossa saúde? O que a gente pode fazer pelos nossos relacionamentos? O que a gente pode fazer pelo nosso bem-estar hoje, não quando isso passar? Então, eu não gosto muito desse novo normal, porque parece que a gente fica jogando para o futuro tudo que a gente pode, né? E quando tem um monte de coisa que a gente deveria fazer agora. Uhum. Doutor, queria falar, a gente observou dados divulgados nessa semana aqui sobre o aumento expressivo de divórcios, né? Então, eu queria falar sobre as relações humanas dentro de casa, para os casais, recomendações e também para os pais que estão com a criançada ainda em casa, longe da escola, tentando entregar ali algum tipo de... tentando acompanhar a criançada que está estudando em casa, mas ainda assim distante do convívio, né? Do convívio com amigos, que é tudo tão importante para a socialização, para a formação, né, das crianças. Queria te ouvir um pouco mais sobre isso para ajudar aqueles casais e os casais com filhos também, que é um desafio duplo, né? Acho que perdemos. Perdemos? Perdemos, doutor. Que pena. Vamos tentar restabelecer o contato com o Dr. Daniel Barros, nosso colunista, médico, professor do Instituto de Psiquiatria da USP. Está semanalmente aqui no ar junto com a Inês de Castro, com o Humanamente, único programa sobre psiquiatria, sobre a nossa cabeça, com auditório, realizado inclusive lá no auditório, não nesses tempos de pandemia, mas normalmente realizado ali no auditório do Instituto de Psiquiatria da USP. Retomamos o contato com o Dr. Daniel. O doutor estava falando aqui sobre as relações humanas e aí queria te ouvir, inclusive no sentido de ajudar esses casais e especialmente também os casais que têm filhos, porque aí é um desafio duplo nessa convivência, né, doutor? Pois esse é o novo normal, né? É dar uma engasgada com o entrevistado, é dar uma caidinha. Agora é assim, né? Não tem problema. Outro dia eu estava assistindo, e o público está bem consciente, bem condescendente com isso, né, Sheila? Outro dia eu estava vendo uma apresentação de um pianista lá numa casa de jazz de Nova York, todo sofisticado e tal, e aí caiu, e alguém ensaiou reclamar, e os outros participantes ali falaram, gente, fica tranquilo, live é assim, cai mesmo. Então o público tá bem tolerante com isso, tão parceiro, né? A gente tá parceiro e sabe que é assim que funciona. E é isso, a gente tem que estar parceiro. Acho que essa é a maior recomendação para as famílias, né? É a gente entender que ninguém está assim, o importante é a gente protegê-las. A gente tem que ser um anteparo ali, a gente tem que receber as balas para que elas não recebam as balas, então a gente precisa filtrar tudo isso que está chegando, todo esse estresse, toda essa preocupação. As crianças não têm que saber, quer dizer, lógico, dependendo da idade, você vai adequando o discurso, mas a criança não tem que saber necessariamente igual você da crise econômica, da falta de emprego, do aumento da pandemia no interior de São Paulo, enfim, a gente tem que adequar, né, aquilo que a gente passa para eles, porque isso é que vai fazer uma proteção emocional para eles. E nós estamos num momento de quebra-galho, então a gente tem que ser o quebra-galho para eles não têm a mesma possibilidade de convívio, de diversão, de brincadeira que tem na escola, então não tem outro jeito, a gente tem que ser esse momento para eles, né? Nós temos que nos envolver mais, nós temos que brincar, nós temos que saber o que eles estão assistindo, assistir junto, enfim, dá trabalho, é isso aí, mas essa dificuldade que muitas vezes a gente experimenta de compartilhar os momentos com as crianças, ela não é causada pela pandemia. Ela é só mais um problema revelado pela pandemia, né? Eu digo isso também desde sempre. A pandemia, ela revela as nossas dificuldades, os nossos problemas. Tem casal descobrindo que não se suporta. Então, não é um problema da pandemia, né? É o problema do casal, assim. Não tinham a oportunidade, pela loucura da vida, de parar e conversar, de compartilhar momentos, e quando a pandemia traz essa necessidade de ficarem juntos, as pessoas percebem que não se suportam. Nossa, essa pandemia foi ruim. Não, desculpa, essa não foi a pandemia que trouxe. Então é importante a gente se redescobrir.
é importante a gente prestar atenção naquilo que é necessário. É necessário conversar? Eu consigo? Como eu posso conversar? Quais são as suas necessidades? Quais são as minhas necessidades? A gente tem um mito romântico, Sheila, que a gente acha que o casal perfeito, ele não precisa falar nada. Só de olhar para o outro, um já sabe a necessidade do outro e já entra numa harmonia e um já faz o que o outro quer. Mas isso só acontece em Hollywood, né? Na verdade verdadeira, a gente precisa falar, olha, eu queria isso, eu não estou tendo isso, eu gostaria que fosse diferente, o que eu posso fazer por você é assim, você precisa de uma outra coisa, como a gente pode chegar no meio termo, não dá nada como certo, né? A gente tem, às vezes, nos relacionamentos, a ideia de que tudo já está dado, tudo é certo, assim, a pessoa sabe do outro. Não, não sabe. A gente precisa partir do princípio que ninguém sabe o que a gente quer, e muitas das vezes nem a gente sabe o que a gente quer, né? Então a gente precisa se descobrir para poder falar com o outro e saber que a gente tem que falar, a gente tem que conversar, senão é isso que acontece, né? As pessoas vão se distanciando cada vez mais. É impressionante, né? Como estar mais perto nesse momento distancia mais as pessoas de alguma forma, em alguns exemplos específicos. Doutor, eu queria ainda, pegando essa questão, a gente sabe que tem esse cenário dado, né, das pessoas que estão em casa e estão de saco cheio, estão cansados, muita gente que perdeu o emprego, que está sem poder fazer o que gosta, mas tem uma outra parte que está, digamos assim, conseguindo levar bem. Falando assim, ó, beleza, essa é a situação que está imposta para mim, vamos com tudo, vamos em frente, gente que não se sente estressada, gente que não se sente ansiosa ou angustiada de alguma forma, mas que estão desenvolvendo. Eu tenho conversado com pessoas, senti isso literalmente na pele durante essa pandemia, pessoas que têm desenvolvido algum tipo de doença psicossomática ou algum tipo de ansiedade, mesmo sem saber que está estressado. Mulheres, por exemplo, que eu conversei que tiveram o ciclo menstrual alterado, mesmo que houvesse ali algum problema, algum estresse específico. Por que isso acontece, né? Essa sensação de que, beleza, tá ruim, mas eu tô bem. A gente se sabotando, se enganando de alguma forma. Tentando se proteger, né? Tentando se proteger quando na verdade é algo ruim. E aí eu vou pegar uma fala que você trouxe aqui no começo, né? Tem que acreditar. Esse acreditar faz diferença também, de alguma forma, pra gente encarar essa situação? Esse acreditar, ele é fundamental. Eu sempre gosto de resgatar a ideia do otimismo realista, do John Stockdale, um militar de mais alta patente a ser feito prisioneiro no Vietnã. Ele ficou 8 anos quase preso, e aí muitos anos depois perguntaram, e foi solto, e perguntaram para ele quem que morria primeiro na prisão lá no Vietnã. Ele dizia que quem morria primeiro eram os otimistas. O otimista morre primeiro? Morre, porque eles ficam achando que tudo vai dar certo e não se preparam, e aí ficam achando que vão ser soltos e não são soltos, se frustram, e aí eles morrem logo, porque eles não fazem o que precisam fazer agora. O otimismo realista que ele cunhou, né, é a ideia de que a gente vai passar, a gente vai ser solto, mas eu não sei quando. Então deixa eu fazer o que eu tenho que fazer hoje, porque eu não sei quando que isso tudo vai passar. É mais ou menos essa a ideia da pandemia, né? Vai passar, todas as pandemias do mundo passaram e pararam de fazer tantas vítimas assim, mas agora a gente tem que fazer o que tem que ser feito. A gente tem que cuidar dos nossos relacionamentos, cuidar das nossas crianças, cuidar, enfim, do nosso trabalho da melhor maneira possível. E mesmo quem está bem, não é um auto-engano, não. A pessoa pode estar, de fato, sem uma queixa específica. Ela não está preocupada conscientemente ali com o emprego dela está garantido, as crianças estão indo bem na escola, enfim, ela não teve uma perda significativa de renda, mas todos nós, mesmo quem está bem, estamos num mar revolto. Né? É aquela história do barquinho. O nosso barquinho, você pode estar bem firme no seu barco, mas ele nunca balançou tanto, porque isso não depende do barco, depende do mar, e o mar está revolto, o mar está agitado, então mesmo que o seu barco esteja firme, seja um barco que não vai virar, ele está balançando mais do que o normal. Esse é o estresse, estamos todos mais estressados, porque a mudança leva ao estresse, né? Ter que mudar requer um esforço mental e traz um desgaste emocional, e todo mundo teve que mudar tudo, de repente, junto, de uma vez. Então o estresse foi alto para todo mundo. Mesmo quem está bem, está passando um momento de estresse, e isso pode se refletir em alteração de ciclo menstrual. Aliás, a alteração de ciclo menstrual, a principal causa de alteração é o estresse.
né, enfim, sintomas de pele, caspa, né, tudo isso acontece quando a pessoa fica mais estressada, mesmo que ela não esteja se sentindo tão mal. Doutor, recomendações para os idosos, né, que passaram por um período até aqui bastante delicado, né? Muitos deles isolados, sem poder receber a visita dos seus filhos, dos seus netos, vendo somente ali por uma câmera do celular, para quem tem essa oportunidade, para quem tem essa possibilidade. Um período também muito difícil, não é, doutor? Como é que a gente pode ajudar mais essas pessoas, já que a gente está falando aqui, se foram 4 meses, né? As pessoas já estão extenuadas, já estão cansadas, mas tem ainda um período pela frente de cuidados necessários nesse processo de distanciamento social. Como preservar a saúde mental também, o que filhos podem fazer, o que esses idosos podem fazer também para se proteger, para preservar a própria saúde mental e emocional. O principal agora é sentir que está conectado, sabe, Sheila? Eu costumo dizer que o isolamento, na verdade, a solidão não é uma situação física. A solidão é uma situação de alma, né? De mente mesmo. Então, se a gente conseguir passar para os nossos idosos que eles estão amparados, que eles não estão sozinhos, eles podem estar isolados, mas eles não estão desconectados. Ah, mas meu pai não sabe usar o smartphone. Mas ele sabe usar telefone, com certeza ele sabe usar telefone. Você pode ligar. Tem gente tendo soluções criativas de ficar na sacada, de falar, de se encontrar na garagem, ficar à distância. De qualquer maneira, usando a sua criatividade, usando as possibilidades do seu local, do local dos idosos com que você convive, a ideia que a gente pode e deve transmitir é que eles não estão sozinhos, eles não estão desconectados, eles não estão abandonados. Essa sensação de pertencimento e de inclusão, ela é um conforto tão forte para a nossa alma, para a nossa mente, que ela pode ser muito, muito importante nesse momento para garantir a continuidade da saúde mental dessas pessoas. Aliás, não só da saúde mental, como da saúde física mesmo, né? Porque é a partir desta conexão e desta presença que você vai poder suprir as necessidades dessas pessoas, fazer um mercado, fazer um açougue, pagar uma conta, enfim. Você vai estar cuidando da saúde mental e, inclusive, mantendo aí mais segurança com relação à própria Covid-19. Vou falar conforto, doutor Daniel. Eu ouvi o senhor falar, viu, sobre esses temas em um momento tão delicado. Eu vou, para a gente encerrar aqui a entrevista, já te agradecer. Doutor Daniel Barros, ele é professor do Instituto de Psiquiatria da USP, médico. Você pode ouvi-lo no podcast Humanamente, com a Inês de Castro. Acessa lá o nosso site, bandnewsfm.com.br, sobre os mais variados temas. Mas eu vou encerrar essa entrevista aqui trazendo a mensagem da Fernanda, né, falando o seguinte, que... Sheila, sabe por que eu ouço e amo vocês? Porque vocês são gente como a gente. O doutor Daniel falar que estava irritado, que estava cansado, questionando se a depressão pegou ele, isso é de uma coragem. E vocês também aí, né, que apresentam, contam muitas coisas de vocês. Isso também faz com que a gente acredite que vocês são gente como a gente. E no final das contas é isso, né, doutor? Os cargos, aquilo que vem antes do nome, não significa nada, né? Todo mundo gente, tá todo mundo sofrendo de alguma forma com essa pandemia. Quero te agradecer demais, viu? A presença aqui no Band News São Paulo, ajudar a gente a entender um pouquinho. Faça um convite aí também para os nossos ouvintes para te escutar no Humanamente. Você, Inês de Castro, também prestando um grande serviço aí com esse programa, que agora virou podcast também. Boa. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Vou confessar, viu, Sheila, Ivan, a mensagem da ouvinte me arrepiou aqui. Fiquei emocionado de verdade. É isso aí. Tamo junto e vamos lembrar, né? Vai passar. Valeu, gente. A gente está no mesmo barco. Vamos em frente. Obrigada, doutora. Até mais.